Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma terça-feira à noite, nas nossas reuniões aí. No momento, nossas reuniões estão quinzenais, em breve voltam a ser semanais. E hoje a gente tem aqui como convidada uma amiga, que é uma pessoa que dispensa comentários, ela é nacionalmente conhecida pela sua competência. A doutora Lisa Morikawa, sempre que precisamos, que a convidamos, ela está sempre disponível, é chefe do grupo de radio-oncologia da Rede Dó, e é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigado, Lisa. A gente sabe que você é sempre muito solicitada na correria do dia a dia, mas você disponibilizou esse horário aqui para poder ensinar um pouquinho para a gente, e a palavra é toda sua. Obrigada, Fernando. Olha, uma correção, não sou chefe de nada, nem aqui em casa, né? Nem de casa eu não sou chefe. Mas obrigada pelo convite, realmente muito honrada, é um prazer sempre poder falar um pouco, né, trazer alguma novidade, alguma informação que contribua aí na uro-oncologia relacionada à minha área, né, que é a radioterapia. E aí a minha sugestão foi esse tema que está bem alta, né, hoje no mundo da uro-oncologia, que é a terapia direcionada à metástase, no câncer de próstata, né, e eventualmente a gente vai entender os desdobramentos aí dessas novas abordagens na doença metastática câncer de próstata. Eu agradeço o convite, né, do grupo. Realmente é um prazer estar aqui. E só para lembrar, eu trabalho para a Oncologia DOR, e o meu quartel-general é a Clínica São Vicente, aqui no Rio de Janeiro. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, e só para contextualizar, né, assim, a época que eu comecei a fazer radioterapia, em 1999, radioterapia era um tratamento mais paliativo, vamos dizer assim, do que um tratamento curativo, né, naquela época. E, assim, uma das primeiras aulas que a gente tem em radioterapia é sobre o conceito, né, de radioterapia. E, naquela época, existiam duas únicas finalidades para a radioterapia. Uma era a possibilidade curativa e a outra a possibilidade paliativa, né? Então, a radioterapia aí muito utilizada para melhorar a dor, para parar um sangramento, para fazer uma descompressão de medula, né? E em câncer de próstata, o nosso cenário era basicamente esse, era aqueles super scans, era pacientes com doença metastática óssea extensa, e os campos de radioterapia acompanhavam, né, esses volumes maiores, mais generosos. Eu venho ainda da época do 2D, onde a gente fazia uma radioterapia ainda sem aquela conformação, né? A gente, infelizmente, naquela época, era muito generoso no volume, e aqui dá para entender por essa figura por que os pacientes tinham muita toxicidade, náusea, diarreia, enfim. As coisas melhoraram e a gente pulou para a era 3D, onde a gente conseguiu começar a proteger alguma coisinha no entorno, diminuir a toxicidade dos tratamentos, e hoje a gente vive uma era de maior precisão. Notem por aqui que a dose realmente de prescrição, ela se concentra somente no alvo, e os nossos alvos também diminuíram, né? Porque hoje a doença metastática, ela é diagnosticada numa fase mais precoce. E quando a gente fala em doença metastática numa fase mais precoce, a gente cai nesse conceito mais atual, que está sendo muito falado, que é a oligometástase, e que não é uma coisa tão nova, né? Esse termo oligometástase foi descrito em 1995 pelos colegas da Universidade de Chicago, e eles trouxeram à tona que, muito provavelmente, existia alguma coisa intermediária entre a doença localizada e aquela doença muito disseminada, e que talvez nessa doença pouco disseminada a gente tivesse uma semelhança de evolução maior àquela doença localizada, né? Então, existia aqui um gap, uma diferença grande, eram
pacientes diferentes. E isso vem de uma era que a gente, né, não tinha os exames diagnósticos que a gente tem hoje, né? A gente vivia ali única e exclusivamente de exames convencionais como cintilografia óssea, que muitas vezes a gente olhava uma cintilografia óssea completamente normal e tomava decisões baseadas naquilo que a gente estava enxergando. Mas as coisas realmente evoluíram, né? E hoje, cada vez mais eu digo que essa guerra cintilografia PET-PSMA, ela está fadada ao fracasso, né? Assim, cintilografia é um exame fadado à extinção. Por quê? Porque o PET-PSMA, ele realmente trouxe para nós um novo momento na urologia, né? É conseguir identificar coisas mais precocemente, situações como essa, metástase linfonodal pélvica em retroperitônio, que nos exames convencionais os exames convencionais não mostravam nada suspeito, é conseguir mostrar metástase visceral de câncer de próstata, que a gente achava raríssimo, e hoje a gente tem visto com um pouco mais de frequência, é mostrar doença óssea que a gente não via numa cintilografia óssea, e a gente hoje enxerga coisa muito pequena, metástase óssea muito pequena e em pequena quantidade com PET de PSMA. E aí, eu queria só para a gente poder contextualizar aqui, e também pela questão do tempo, falar um pouquinho desse tipo de oligometástase, né? Até para que os residentes entendam corretamente. A doença metastática, ela pode ser sincrônica, que é o paciente metastático de novo, né? A gente já faz o diagnóstico da doença primária, o cara já tem metástase. E a doença metastática metacrônica, né? Aquela doença que o paciente tratou o primário e algum tempo depois ele apareceu com alguma metástase, né, ao longo da evolução dele. E aí, para essa apresentação, eu vou me prender aqui, não no de novo, eu vou me prender aqui na doença, né, que apareceu como uma recorrência, porque senão a gente não termina hoje, né? E a maioria das evidências que a gente tem é nesse paciente aqui, e não no primeiro. Então, se a gente for pensar nessas oligometástases, eu costumo dizer que a gente tem aqui a metástase óssea e a visceral e a metástase linfonodal, né? Então, aqui eu tenho 3 exemplos, metástase óssea, a metástase visceral e a metástase linfonodal nesses pacientes. E só para a gente entender nesse background, como eu falei, o PET-PSMA, ele trouxe uma nova era, né, em uro-oncologia. Eu que estou aqui há mais de 20 anos nessa área, eu posso dizer que a gente tem alguns marcos, né, ao longo desse período. Eu não tenho dúvidas que o PET-PSMA foi um momento novo para nós. E, de novo, em termos de conceito, a gente sabe que oligometástase é considerado oligometastático o paciente com 1 até 5 lesões detectáveis por um exame de imagem. E só para a gente entender o conceito, a radiocirurgia, que a gente fala hoje, vou fazer radiocirurgia, na realidade é radioterapia ablativa, né? E assim começou primeiro com essa denominação, radioterapia estereotáxica corpórea, mas a gente viu que o efeito desse tratamento ele é tão potente que ele se assemelha a um efeito ablativo, e mais, né, contemporaneamente a gente tem usado, nós da radioterapia ablativa corpórea, né, que é o CEIBA, mas são sinônimos para nós, tá? Só para vocês entenderem. E é um tratamento que, em geral, utiliza no mínimo 1 em até 5 frações de alta dose por fração e promove um autocontrole local com uma baixa toxicidade. E aí, olha só que interessante, né? Esse é um tratamento utilizado de modo com finalidade radical, e eu falei lá no início que a gente tinha um conceito do paliativo e o radical, e hoje a gente faz radioterapia radical para doença metastática, né? Então isso aí também é uma coisa mais nova, mais contemporânea. E, basicamente, a terapia direcionada à metástase, ela tem, vamos dizer assim, por um objetivo, retardar o seeding tumoral para outras regiões, né? Promover controle local eficaz daquela área que tem a metástase. E existem até, agora, novas discussões se, de repente, esse tratamento mais agressivo para o paciente oligometastático não pode evitar,
na progressão desses pacientes fenótipos do câncer de próstata mais agressivos. Tudo aí também seria assunto para uma outra aula inteira, né? E essa história de radioterapia ablativa, radiocirurgia para o paciente oligometastático, eu digo que ele veio aqui, ele surgiu principalmente aqui nesse trabalho do David Palmer, que é um radioterapeuta canadense. E nesse trabalho, ele não olhou especificamente câncer de próstata. Se vocês olharem aqui, ele olhou outros pacientes, outras doenças, né, metastáticas, mas eram pacientes oligometastáticos aqui basicamente por exames convencionais, e ele tratou essas metástases de maneira diferente do que a gente fazia até então, a vida inteira em radioterapia. Ele usou doses radicais para tratar a doença metastática. Então, o estudo Saber-Comet foi um estudo fase 2, randomizado, e ele mostrou que os pacientes tratados com radiocirurgia para a doença oligometastática tiveram ganho de sobrevida global e também sobrevida livre de progressão melhor para os pacientes que tiveram essa abordagem mais radical na doença oligometastática. Lembrando aqui que 21% desses pacientes eram pacientes com câncer de próstata. E, logicamente, os estudos para a doença oligometastática em câncer de próstata vieram também. Elas surgiram aí e trouxeram seus resultados, mostrando que não só a radiocirurgia promove um excelente controle local da doença oligometastática, como também evita que esses pacientes posterga eventualmente a castração, os tratamentos hormonais, né, as manipulações hormonais e suas consequências para esses pacientes, além de também evitar aí o seeding tumoral, como a gente falou anteriormente. O Paulo Salusti, eu não sei se ele já está aí, Fernando, mas enfim, a gente falou na nossa última reunião, nossa última conversa, sobre esses dois... Estou aqui sim, Elisa, estou te ouvindo. Paulo, tudo bom? A gente falou dos 2 estudos mais conhecidos e que nos norteiam aí nas decisões de usar radiocirurgia para doença oligometastática em câncer de próstata. Um deles é o STOMP, né? E o STOMP Trial, ele usou ainda o PET de colina, apenas 3 lesões, até 3 lesões, os pacientes não poderiam estar em níveis de castração, e ele comparou, né? Ele comparou observar ou tratar radicalmente essa doença oligometastática. E o benefício foi gritante, né? Em termos de sobrevida livre de bloqueio de testosterona, olha só aí a grande diferença. E principalmente às custas de quase nenhuma toxicidade para os pacientes que fizeram a radioterapia. No último update desse estudo, e já deve estar vindo um outro, esse benefício se manteve. E o segundo estudo, né, que o Dr. Paulo lembrou lá na reunião, foi o Oriole, né, o estudo americano, que é um estudo até meio complexo na sua execução. Ele não usou o PET-PSMA, né, na eleição desses pacientes. PET-PSMA foi usado após a randomização, mas, de fato, era a mesma coisa, 1 a 3 lesões metastáticas nesses pacientes, com poucas frações e doses generosas, doses altas, e, de novo, a radiocirurgia se mostrou, né, aí, superior à observação, tanto em sobrevida livre de progressão, quanto em sobrevida livre de progressão bioquímica nesses pacientes, e sem efeito na qualidade de vida, o que é uma coisa muito importante. E só para a gente exemplificar aqui, esse aqui é um caso verdadeiro, um caso meu, um paciente jovem, um PSA inicial baixo, o paciente ele tinha um PET-PSMA que mostrava captação na próstata apenas, foi a prostatectomia radical, em fevereiro de 21, era um Gleason 7, 3+4, margens negativas, o PSA dele zerou na época, porém, ainda curto período, voltou a elevar, foi feito um novo PET scan para ele de PSMA de reestadiamento, e ele tinha uma única lesão no pubis.
Eu até coloquei a imagem aqui do primeiro PET, e se a gente fizer um esforço para ver, parece que já tinha alguma coisa aqui, mas que não foi considerado suspeito na época para esse paciente. Então, esse paciente só tinha isso, ele foi discutido no tumor board, porque, enfim, a gente estava diante, né, de uma recidiva bioquímica e um PET-PSMA mostrando só uma lesão óssea. Acabou que a gente decidiu por fazer a radiocirurgia nessa lesão em geral, e esse é um planejamento meu, eu faço uma dose um pouco mais alta, onde o PET capta, e uma dose um pouco menor no entorno. Foram 3 frações, o paciente não sentiu absolutamente nada, e o PSA dele atual está em 0,05, sem nenhuma manipulação hormonal. O paciente segue a vida e a gente vai ver até quando, eventualmente, ele vai manter isso. Eu mencionei que eu faço doses diferentes ali, e essas são evidências que a gente vai lendo, se atualizando, e eu acho legal, até para quem não é radioterapeuta, entender isso e poder discutir com o seu radioterapeuta. Esse aqui é um estudo mais novo, é o Popstar, e é um estudo que já preconiza fazer radiocirurgia em dose única. Então, olha que conveniência. O paciente vem, faz uma dose única e está tratado. Mas esse estudo eu mencionei porque ele chama a atenção para nós radioterapeutas, de que se a gente tratar somente a área do PET que capta, a gente pode correr o risco de ter uma falha marginal numa área muito próxima, adjacente. Nesse paciente aqui foi tratado só a lesão que captava inicialmente, e posteriormente ele evoluiu na mesma vértebra com uma recidiva adjacente. Então, talvez a gente ser um pouquinho mais generoso e não tão, vamos dizer assim, restrito à área de captação do PET, seja algo importante para evitar uma recidiva. E é por isso que normalmente eu faço isso. Eu sou um pouquinho mais generosa, com uma dose menor, tentando contemplar a doença subclínica, e onde o PET mostra a doença, eu acabo fazendo uma dose um pouco maior. Tá? Então, isso é uma coisa legal. E aqui, para a gente mostrar como é que fica, né? O paciente que tratou uma metástase óssea, no controle, não acende mais, aqui, inclusive, tem um monte de efeito da radioterapia, o paciente está assintomático, tá, gente? E aqui, ó, uma lesão no ilíaco, e no controle você vê que tem a areazinha de esclerose e mais nada. E aí eu vou terminar essa parte, né, da óssea e visceral, mostrando um caso real meu, de uma oligometástase visceral. Isso aqui deve dar até um frio na barriga dos oncologistas. Paciente jovem, 70 anos, foi a prostatectomia radical em 2020, no laudo era um Gleason 7, 4+3, tinha uma porcentagem de terciário 5, margens negativas, e esse paciente acabou recidivando. Ele já estava sendo acompanhado pelo oncologista. Quando veio até mim, tinha feito um PET-PSMA com um PSA de 0,42, e ele tinha 2 lesões pulmonares. Na realidade, na época, ninguém pensou até em biopsiar, o paciente não tinha fatores de risco, ele já vinha sendo acompanhado, esses nódulos já vinham sendo vistos pelo oncologista, e o PSA dele vinha crescendo. Então, acabou que a gente decidiu por fazer a radiocirurgia nesse paciente. Foram 3 frações nessas 2 lesões, e aqui a gente tem a evolução do PSA dele. Eu falei com o oncologista hoje, né? O oncologista dele hoje. No penúltimo segmento, o PSA de 0,42, que era a minha referência, estava em 0,04. E hoje ele me passou que na última visita do paciente, em outubro de 22, o paciente deve estar para vir de novo, o PSA estava em 0,06. Então, assim, e PSA raiz isso, tá? Esse paciente nunca fez nenhum tratamento hormonal. Então, assim, esse era um paciente que talvez alguém lá atrás dissesse, não, a metástase visceral, vamos fazer no mínimo um bloqueio total para ele, e ele está aí e ganhou já um tempinho
sem nenhum efeito de bloqueio de testosterona. E aí eu vou terminar essa última parte falando um pouquinho das metástases linfonodais, né, que, por sinal, é uma área que eu gosto muito. Quando a gente vê metástase linfonodal num PET scan, a impressão que eu tenho, sempre que eu olho um PET scan com o linfonodo aceso, é isso. Será que eu estou vendo só a ponta do iceberg? Né? Ou será que aquilo realmente é tudo que tem de doença? Nessa última ASCO-GU, a radioterapeuta lá da Universidade da Pensilvânia, a doutora Wapiwala, ela falou justamente sobre isso, sobre metástase linfonodal, porque é uma área para nós hoje que está fervendo. E eu amo essa área, assim, é uma área que me encanta demais, de muito tempo para cá. E aí, olha só, o PET-PSMA realmente mostrou para a gente que câncer de próstata é uma doença linfonodal. E aí, olha, é interessante, né, que a gente hoje consegue enxergar melhor. E quanto mais a gente vê, mais a gente se sente, vamos dizer assim, inspirado com essa informação a fazer alguma coisa, talvez tratar tudo. E também a gente chega à conclusão de que a gente ainda tem muita coisa para aprender ao longo, né, desse caminho aí. A gente não sabe ainda qual que é a melhor opção nos pacientes com doença metastática linfonodal de câncer de próstata. Será que é melhor? Será que é pior? Enfim, qual é a melhor conduta? O mais importante é entender que essas imagens avançadas, elas fizeram com que a gente detectasse melhor e mais precocemente o envolvimento linfonodal desses pacientes, que passava batido para a gente, e a gente tratava sem enxergar isso e deixava a doença de fora. Então, hoje, como a gente vê mais, né, e vê precocemente essa doença linfonodal, a gente fica pensando e até se empodera em tomar condutas como a dissecção linfonodal, apesar da gente ter 2 estudos mostrando que a dissecção linfonodal eu não vou entrar nesse detalhe, não foram superiores à limitada, mas nós da radioterapia, a gente fica sempre nesse dilema, trato tudo, o linfonodo e o entorno, a vizinhança, ou eu trato só o linfonodo? Isso é um negócio aí que, hoje, para nós, muitos radioterapeutas ainda discutem, e isso é tema de muita discussão. Mas a gente tem que entender também que o PET scan de PSMA, ele tem vários pitfalls, ele não é perfeito, né? A gente tem que entender e se atualizar, estudar melhor os estudos que estão saindo sobre sensibilidade, especificidade do PET-PSMA no cenário da doença linfonodal. Entender também que o valor preditivo negativo do PET scan na doença linfonodal em pacientes de alto risco, ele reduz. Então, às vezes, tomar decisões de tratar um linfonodo apenas com radiocirurgia, ou, vamos mais além, não fazer uma dissecção linfonodal na área, né, dos urologistas, baseado num PET negativo, eu acho que a gente tem que repensar, tá bom? E aí as pessoas me perguntam assim, nossa, mas agora vocês estão tratando muita pelve, drenagem. A gente já faz radioterapia de drenagem pélvica há muito tempo, gente. Eu trouxe um estudo aqui, o 8531 é pré-histórico, e 131 pacientes desse estudo tinham linfonodos positivos, foram feita uma biópsia e eles eram metastáticos. E a gente mostrou que em radiação de pelve associada com um bloqueio de testosterona tinha ganho de sobrevida, né? Isso lá atrás. E a gente tem outros estudos mais contemporâneos, inclusive esses últimos 2 aqui, o POP radioterapia já inclui PET-PSMA em alguns dos seus pacientes, a gente já tem aqui radioterapia mais moderna, doses mais contemporâneas, né? E então, radioterapia em drenagem linfonodal, radioterapia eletiva, pacientes clinicamente N negativo, já é uma coisa muito feita por nós, historicamente. E aí, de novo, eu volto e a gente vai terminar entendendo que radioterapia nodal eletiva é completamente diferente de radiocirurgia do linfonodo metastático. Olha só, para a gente entender visualmente, numa radiocirurgia de linfonodo, né, que brilha lá no PET, eu uso 3 a 5 sessões e, teoricamente, hoje eu estou respaldada a fazer radioterapia exclusiva, porque a dose que eu entrego aqui é uma dose muito eficaz, nem preciso de nada para potencializar. Agora, quando eu
eu decido fazer radioterapia de drenagem eletiva, é uma outra situação, né? Então, eu tenho aqui 25 sessões, a radioterapia obrigatoriamente tem que ser associada ao bloqueio de testosterona, eu tenho um campo mais extenso e eu tenho um pouco mais de toxicidade para o paciente. Mas vale lembrar também que esse cenário aqui, ser mais generoso, parece garantir mais tempo para esses pacientes sem uma recidiva. Em geral, até 2 anos aí sem uma recidiva ali no entorno. E aqui foi citado também na ASCO, esse é um estudo que a gente gosta muito de mencionar, nós da radioterapia, do grupo belga, e que tem se dedicado muito a isso, e eles mostram, esse é um estudo retrospectivo, mas muito elegante, mostrando que, dependendo do número de linfonodos que você acha no PET, aqui um linfonodo ou mais do que um linfonodo, a maioria desses pacientes ainda foi estratificado com PET colina, você tem um resultado melhor ou pior, né? E aí você tem que pensar muito bem quando ser mais generoso e quando fazer a radioterapia focal no paciente. Então, foram mais de 500 pacientes, um estudo multicêntrico, menos até 5 linfonodos metastáticos por PET, e aí a gente vê que quando eu sou mais generosa, eu faço a radioterapia eletiva nodal, eu tenho um controle melhor, né? Mesmo quando eu estou só com um linfonodo metastático. Quando eu tenho mais do que um linfonodo, aí eu não tenho dúvida que o meu controle, o meu resultado de radiocirurgia no linfonodo isolado, ela é pior. Vale lembrar que isso não vem de graça. A gente tem um pouco mais de toxicidade nos pacientes que fazem esse tratamento, né, mais comprehensive. Mas de novo, esse é um estudo que foi feito e não tinha uma padronização ainda de dose, de campo, etc. Então, hoje, eu que faço muito isso, posso dizer, tem um pouco mais de toxicidade? Tem, mas a maioria dos pacientes tolera muito bem os efeitos da radioterapia. O da hormonioterapia é um capítulo à parte, tá? Então, hoje, só para finalizar, em termos de referência, para a gente ficar aqui com 2 boas referências, quando a gente fala em recidiva linfonodal nesses pacientes que foram tratados com tratamento radical inicialmente. Aí fizeram um PET, porque o PSA subiu, e aí a gente encontrou metástase linfonodal. Então, é o PIS Storm, que é o STORM Trial, que a gente chama, e o OligoPelv, GTUG, que são os 2 estudos, para finalizar essa apresentação aqui. Então, o STORM Trial é um estudo que comparou, na realidade, fazer só a radiocirurgia no linfonodo, ou até incluiu também no grupo a possibilidade de dissecção linfonodal de resgate, associado a 6 meses de bloqueio, versus fazer toda a drenagem, fazer um boost, como se fosse uma radiocirurgia no linfonodo, e os 6 meses de bloqueio. Esse estudo aí, né, está em andamento, a gente provavelmente vai ter ele completo agora no final desse ano, para tentar esclarecer melhor quem que vai ser melhor aí. Eu não tenho muitas dúvidas, mas enfim. E esse é o segundo estudo, que é o OligoPelvis, né, o estudo é o GTUG P07, é um estudo multicêntrico, fase 2, na realidade, é de braço único, e o que ele fez? Aqui ele já avaliou o impacto de técnicas mais contemporâneas, IMRT, fazendo um boost, ou seja, eu trato toda a drenagem, eu faço uma radiocirurgia do linfonodo e ainda adiciono 6 meses de bloqueio, né? O objetivo ali é acessar a falha bioquímica e clínica, doses mais contemporâneas foram utilizadas, e o resultado preliminar desse estudo mostra que a combinação, o tudo em um, é superior nos pacientes com oligorrecorrência linfonodal. Então, alguns pacientes estão aí com 3 anos ou mais, né, do tratamento, bem e com doença controlada, sem progressão. E aqui, só para finalizar, um exemplo real, esse é um paciente
que eu tratei em 72 anos, a prostatectomia em 2020, um Gleason 7, tinha extravasamento extracapsular, vesícula comprometida, então era um T3B, PSA dele zerou, mas rapidamente subiu, o PET-PSMA de reestadiamento mostrou um linfonodo único, pélvico suspeito, e ele fez o esquema tudo em um, né? Ele recebeu a terapia no leito, na drenagem, eu fiz uma radiocirurgia, vamos dizer assim, uma dose maior, um boost no linfonodo positivo. Esse paciente, no último acompanhamento dele, que foi outubro, testosterona já tinha recuperado, ele fez antagonista, LHRH, e o PSA estava lá embaixo, paciente bem, sem queixas relacionadas ao tratamento. E esse aqui é um exemplo de que aquilo que eu falei da questão da ponta do iceberg, às vezes acontece, né? Esse é um paciente que tem uma história mais arrastada, um paciente que fez a prostatectomia em 2015, já tinha lesão óssea, fez um outro SBRT, e aí ele vem enrolando, o PSA vem subindo lentamente, e o fato é que agora, em 2021, ele apareceu com um linfonodo pélvico único no PET. Ele foi para a radiocirurgia, ele não queria fazer bloqueio, na realidade ele nunca fez bloqueio de testosterona, e é um cara que não quer abrir mão da vida sexual, então a gente fez a radiocirurgia, mas se vocês olharem o resultado aqui, ó, o PSA não caiu muito, não, eu acho que vai aparecer mais doença depois. Esse eu vou pular. E para concluir essa apresentação, eu posso dizer que o PET-PSMA, ele consegue hoje selecionar melhor esses pacientes oligometastáticos para a gente. Eu não tenho dúvida que a gente vive essa era da radiocirurgia, do tratamento direcionado à metástase, e isso vai certamente evoluir, vai se tornar mais e mais utilizado, indicado, e os pacientes vão ter mais e mais benefício por todas essas questões que a gente já mostrou anteriormente e até pelo potencial ganho de sobrevida global nesses pacientes. Talvez o tratamento mais radical da oligometástase possa reduzir, como já tem feito em muitos pacientes, o tempo de tratamento sistêmico para esses homens. E, sem dúvida nenhuma, eu termino essa apresentação dizendo que esse cenário oligometastático nunca foi tão necessário e imprescindível, na minha opinião, a gente ter uma abordagem multidisciplinar, né? Todo mundo pensar junto, discutir, individualizar caso a caso, né? Você ligar, participar das discussões com o teu radioterapeuta, com o oncologista, com o cirurgião, com o médico nuclear, com o radiologista, com o patologista, sem dúvida nenhuma, eu vou terminar aqui mencionando a frase, né, da tão conhecida escritora americana, da Helen Keller, que a gente sozinho pode fazer muito pouco e juntos a gente pode fazer muito mais. Termino convidando vocês para o nosso congresso que está próximo, que é o 8º Congresso Internacional de Oncologia DOR, inscrição gratuita, e vai ser aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Lisa, muito boa apresentação. Como já falei anteriormente, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Eu vou deixar o Paulo começar falando. O Paulo conseguiu um tempinho, ele está lá em cirurgia. Está vestido a caráter, né, Paulo? Está de azul. Oi, Lisa. Discussão. Oi, Paulo. Desculpa não ter entrado com o vídeo ligado desde o início. Eu passei um pouquinho do tempo, o Fernando tinha falado 30, não foi, Fernando? Não, passou não, Lisa. Eu falei, era aí. Foi ótimo, não passou não. Tá bom. Lisa, parabéns, foi a apresentação brilhante, como sempre. Eu gosto muito das suas aulas, os slides claros, didáticos, simplificado de uma forma que nós possamos entender como urologistas, vários aqui em formação, e eu acho que todo mundo aprende, né? Eu acho muito importante quando você logo no início pontuou, né, que você ia falar só do câncer de próstata que a gente diz recorrente, né, ou metacrônico, né? Isso é bom até para os residentes ficarem atentos, né? Esse é um conceito que os residentes aqui acabam já falando, câncer de próstata de novo. A gente fica até orgulhoso assim, né? Porque são conceitos às vezes que
nem sempre é tão fácil assim das pessoas assimilarem, né? Foi muito bom também quando você falou do PET-PSMA, né, que os exames convencionais, no caso a cintilografia está enterrado, né, a princípio, né, embora ainda continuem sendo feitos estudos, mas isso é uma tendência de mudar, né? A questão da oligometástase que você pontuou até 5, e aí eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, eu tinha mais de uma pergunta, mas eu vou passar a palavra para os próximos, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: na verdade, não é nem diretamente relacionado à metástase, né? Mas aproveitar sua presença aqui. A gente, no cenário hormônio sensível, tem várias formas de tratamento, né? Começou lá com bloqueio hormonal simples, depois evoluiu com bloqueio hormonal mais a radioterapia, nos dados do Stampede, né? Depois bloqueio com quimioterapia, tratamentos combinados duplos com novos agentes e tratamentos triplos agora. A minha pergunta é o seguinte: a gente aqui, por exemplo, em hospital público, a gente vê muito paciente nesse cenário. Se você, assim, claro, esse bloqueio simples com radioterapia foi feito na era pré-novos agentes hormonais, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: a gente tem acesso aqui à abiraterona em pacientes selecionados, não dá para fazer todo mundo, mas se você teria um perfil de paciente X que a gente poderia oferecer, tendo em vista que a gente está num cenário aqui de hospital público, né, com recursos limitados. E a minha segunda pergunta se você acha, né, ainda não saiu o resultado do PC1, né, mas se você combinar um novo agente hormonal com a radioterapia, um tratamento triplo, né, mas no caso com radioterapia, se faz sentido, o que você acha dessa forma de abordagem? Então, Paula, a gente ainda não tem essa resposta, né? Assim, esse foi até um dos grandes críticas, e a doutora Wapiwala, ela menciona isso, né? A gente já entrega e já mudou aí um pouco da história, né, da abordagem de radioterapia na doença metastática, especificamente na doença oligometastática, sem os novos agentes, né? Sem esses novos conceitos. Então, acho que fica, logicamente, aqui a dúvida: eu tenho como melhorar ainda mais o meu resultado? Uma coisa que eu não sei se você percebeu é que, quando a gente estava falando em doença oligometastática, e esse é o conceito, vamos dizer assim, ainda atual. Quando eu falo em radiocirurgia, eu estou entregando um tratamento tão eficaz, com uma dose biológica tão efetiva, que, teoricamente, foi isso que o David Palma quis mostrar, teoricamente eu não preciso de nada para fazer um enhancement, não preciso de nada para potencializar meu tratamento. Mas eu acho que isso não é de todo uma verdade, entendeu, Paula? E você vê que esses dois novos estudos que abordam aí né, o papel da radiocirurgia em doença linfonodal recidivada nos pacientes de câncer de próstata, os dois usam nos braços, né, de o tratamento mais econômico e o tratamento mais comprehensive, usam hormonioterapia. Eu acho que essa é, de fato, uma área que ainda precisa ser explorada. Não necessariamente, e o que eu tenho feito no dia a dia e discutido com os urologistas, né, e com os oncologistas, é que, como a gente ainda não tem esse dado, eu não forço a barra para você iniciar um novo agente hormonal, além do bloqueio habitual central, entendeu, Paula? Assim, a não ser que ele já venha, o paciente já venha, mas aí normalmente não é esse paciente que eu falei hoje, entendeu? Eu não sei se eu respondi, acho que a tua primeira Não, pergunta. a primeira, não, respondeu a segunda, eu acho que concordo com você. E a primeira pergunta é se tem algum paciente que a gente poderia escolher. Olha, assim, tem uns residentes nos assistindo, né? Assim, claro, num cenário sem agentes hormonais, a gente até tem aqui, mas não é para todo mundo, novos agentes hormonais. Então, você teria algum perfil que você indicaria para fazer o tratamento com radioterapia mais bloqueio hormonal para oligometástase? Sim, ou Não, acabou eu, também, isso é uma página virada? eu vou te falar que aí tem algumas coisas importantes no serviço público, né? Público, quando eu penso nisso, não trabalho no serviço público, a gente vai tomar decisões baseadas em exames convencionais. Mas lembrando, né, a maioria desses estudos, né, o próprio o Saber Comet foi feito com exames convencionais.
o Orioli, ele foi feito, os pacientes foram escolhidos, vamos dizer, selecionados por exames convencionais. E, de novo, assim, esses estudos não utilizaram, Paulo, nenhuma manipulação, nenhum tratamento, vamos dizer assim, medicamentoso para esses pacientes, né? Ali eu digo que foi uma maneira pura da gente entender o papel da radiocirurgia no paciente oligometastático. Então, eu acho que no serviço público, se você consegue estratificar esse paciente, mesmo com exames convencionais, e consegue fazer com que ele chegue à radioterapia, e na radioterapia eu tenha condições técnicas de fazer radiocirurgia diferente de radioterapia convencional, eu nem pensaria em me preocupar ainda com novos agentes hormonais. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente ainda não tem a resposta. Lisa, só para, não sei se você sabe, mas o Pedro Ernesto acabou de comprar um PET PSMA. Que legal, hein? Chique! Então, em breve no SUS estaremos fazendo. Poxa vida! Mas é que o que eu PET falei, PSMA. Fernando, assim, eu acho que a cintilografia é um exame, infelizmente, né, é fadado à extinção, e o PET, a grande questão hoje aqui do PET é acesso, né? É custo, porque a gente não tem dúvida que é melhor. Sim. É melhor. Esse assunto a gente acaba ficando nessa questão que vocês estavam conversando. A gente sabe que quando a gente faz a radiocirurgia, né, na oligometástase, um dos principais endpoints, né, a sobrevida livre de progressão para exatamente para o paciente postergar o uso do ADT. Tratamento sistêmico, Né? O tratamento sistêmico. Esse é um dos grandes objetivos do trabalho. Por É o outro que a lado, gente tem visto, né? É a nossa realidade. E, assim, no discurso, né? Eu sei que a gente tem alguns até editoriais, algumas coisas dizendo assim, a radiocirurgia na oligometástase pode ser curativa. Eu acho que eu não usaria essa expressão, mas eu acho que meio que posterga, né, a necessidade do cara ter efeitos colaterais no tratamento sistêmico, entendeu, Fernando? É isso. E é um ganho, cara. Sim, é um ganho. sim, por outro lado, a gente vê em outros cenários, estou falando em outros cenários, que quanto mais, né, o que a gente tem visto hoje, quanto mais, inclusive a terapia tripla, né, estou falando em outro cenário, mas a gente tem visto que quanto mais, a gente tem até ganha uma sobrevida maior desses pacientes. Então, quem sabe, se associar uma radioterapia com algum tipo de bloqueio ou com um novo agente hormonal por um tempo, não por um tempo definitivo, mas com um tempo limitado, será que isso pode postergar ainda mais no futuro? São respostas que nós não temos, mas você você falou uma coisa muito interessante, que a radiocirurgia não é a radioterapia, né? Não é a radioterapia São, convencional, são coisas são diferentes. tratamentos distintos, né? Isso. E essa questão de evitar um tratamento sistêmico para o doente é uma coisa muito importante, né? Com O paciente, certeza, ele quer isso. Ele quer com isso. Você até certeza. um dos casos que você passou para a gente é um caso do paciente que estava até ele mesmo, né, tentando, ele já tinha recidivado a doença e ele mesmo ainda brigando ali para não iniciar o tratamento sistêmico. Você sabe, Fernando, que assim, a gente tem pacientes, e eu digo assim, que a radiocirurgia, quando eu vejo um paciente, e aí tem inúmeras variáveis, né? A gente tem que ver também o tempo de duplicação, a dinâmica do PSA, né? O Gleason do paciente, algumas coisas que... Por isso que eu digo que é realmente personalizar, é discutir com um radio-oncologista, com um oncologista, porque não são doenças iguais, entendeu? Então, assim, a radiocirurgia não funciona para todo mundo, né? E isso é claro, tem pacientes que eu digo assim, não vai funcionar, mas assim, o cara não quer fazer bloqueio, então só me resta aquilo. E eu acho que o grande lance da radiocirurgia hoje, os oncologistas já entenderam isso, os urologistas também, é que assim, vou tentar a radiocirurgia, porque não estou perdendo nada. A toxicidade, o efeito colateral é tão mínimo, basicamente zero, que assim, a pergunta é por que não tentar? Né? Porque assim, tem
tem oncologista, às vezes, que me manda e fala assim, cara, não vai funcionar isso aqui, assim... Aí ele fala assim, mas bora tentar, assim, o que o cara tem a perder? Não tem muito, porque, assim, são 3 dias, o convênio cobre para fazer um tratamento desse, e o cara não vai ter efeito colateral, e na melhor das hipóteses, se o PSA cair, tu deixa ele quieto, né? Ele não vai fazer bloqueio, empurra o negócio, que é o que o paciente quer, ele não quer tomar remédio. É uma coisa interessante isso. Então, aumentou muito o número de pacientes que a gente recebe para essa consideração. É um negócio impressionante, impressionante. Né? E o tratamento cada vez mais cômodo. Você vê o Popstar, ele faz uma dose, o cara vem, faz um tratamento, vai embora, não sente nada. Agora, uma Assim, questão que você mesmo falou que é a ponta do iceberg é a questão linfonodal, né? Quando surgiu o PET-PSMA, quando ele chegou com aquela força, foi aquela empolgação enorme, principalmente de nós, urologistas, na questão da linfadenectomia de resgate. sim. Infelizmente, os resultados até hoje, pelo menos dos trials em cima disso, não foram resultados tão satisfatórios. Aí eu vou e passo a bola de novo para você em relação a rádio de resgate nessas situações. Mas, primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Aquele paciente nosso, aquele clássico que recidiva, chega a 0,2, tá? E já tem, no caso, uma indicação de uma radioterapia de resgate, que vamos supor que faça um PET, a gente sabe que com esse valor de PSA, a sensibilidade do PET é muito baixa, mas que ele chegue a 0,3, enfim, com um PET negativo. Tá? Esse paciente hoje, a gente sabe que esse paciente tem uma grande possibilidade de ter alguma questão linfonodal ali na região pélvica que cedo ou tarde iria aparecer. Esse paciente hoje, quando você irradia ele, você irradia só a loja ou você faz uma drenagem pélvica? Hoje, o que você faz nesse doente, Lisa? Olha, Fernanda, eu vou te falar, eu vou fazer até uma provocação. Isso aqui era tema, viu? Protesto, Paulo, para uma outra reunião, porque aí a gente vai entrar numa área que eu gosto muito, né? Que é justamente a radioterapia de resgate, e aí loja versus drenagem, e a gente. Esse é um debate interminável, e assim, eu sou uma grande entusiasta da drenagem, de radiação de drenagem linfonodal, mesmo na época que nós que gostávamos disso éramos crucificados, né? Eu fiz meu fellow no MD Anderson e para publicar o meu trabalho de radioterapia eletiva em drenagem linfonodal, que foi publicado no Red Journal, eu ainda estava no MD Anderson, eu tive que pedir permissão, porque o MD Anderson era contra a gente falar em radiação linfonodal eletiva, de tanto que eles não acreditavam. E para você ver como assim, como essa medicina é doida, né? Hoje, e eu tenho certeza que você teve essa impressão, o Paulo também, eu tenho certeza, eu nunca vi tanta doença linfonodal prostática como a gente está vendo agora. Assim, câncer de próstata é uma doença que metastatiza para linfonodo como a gente nunca imaginou, né? Então, essa aí é uma pergunta muito importante, essa é uma pergunta contemporânea e até baseado num estudo novo que eu adoro, que é o Sport Trial, o RTOG 0534, a gente consegue ver a diferença, estratificar, né, em sobrevida desses pacientes livre de progressão, os pacientes que foram tratados com radioterapia de loja exclusiva, radioterapia de loja e curto período de bloqueio de testosterona e radioterapia de loja, drenagem e bloqueio de testosterona, e o resultado é muito diferente, as curvas são muito diferentes, né? E se você me perguntar, Lisa, então quer dizer que depois do Sport Trial você irradia drenagem de todo mundo? Também não é uma verdade, depende muito de paciente para paciente, você entendeu? Então, de novo, é aí que eu digo que está a experiência, o conhecimento, a dedicação do especialista nessa área, né? Em fazer a grande diferença, porque se medicina fosse fácil, a gente só lia o que está escrito e a gente aplicava, receita de bolo, mas aqui não é isso. Então, nessas horas,
Eu tenho alguns urologistas que me encaminham ou ligam para discutir o caso, assim, e aí, drenagem, loja, com ou sem bloqueio? Olha a pergunta. Acho que tem que tentar individualizar, Fernando. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu atendi um paciente que é uma recidiva de uma prostatectomia que foi operada em 2005. Era um Gleason 7, 3+4, e tinha uma margem focalmente comprometida. O PSA dele hoje está 0,23. Você acha que esse cara vai ganhar alguma coisa se eu irradiar a drenagem dele e bloquear ele, assim? Se ele ganhar, certamente, naquele grupo do Sport Trial, se você for olhar os subgrupos, ele foi muito pouco representado, entendeu? Quem realmente ganhou nessa abordagem mais agressiva e mais radical, né, de irradiar drenagem, profilaticamente, eletivamente, bloquear, eu acho que foram os caras com doença mais agressiva, com doença um pouco mais avançada, entendeu? Acho que aqueles caras que a doença se mostra mais agressiva precocemente, os caras que recidivam muito tardiamente, acho que o ganho para eles é muito pequeno. E assim, a gente tem que sempre pensar, né, em conceitos básicos. O tratamento para o paciente não pode ser pior que a doença, entendeu? Então, tem que pesar muito isso. E aí eu fico, olha, eu adoro quando um de vocês liga, e nem às vezes para tratar comigo, mas para discutir um negócio desse, é muito legal essa discussão, né? O paciente só ganha com ela. Ô, Lisa, deixa eu te fazer uma outra pergunta, então, desculpa. Vamos supor, paciente recidivou lá naquele cenário lá, 0,20, alguma coisa de PSA, fez sua loja. Passou um tempo, ele recidivou Recidiva no novamente. linfonodo. Exatamente, num linfonodo. Tem possibilidade de irradiar esse linfonodo ou ele já esgotou a... Não, inclusive no oligopelvis, nesse estudo no GETUG P07, um grupo desses pacientes, e foi permitido, né, também a inclusão de pacientes que já tinham irradiado a próstata ou a loja prostática. Eu faço muito isso, a gente só tem que ter o cuidado, Fernando, e isso é uma coisa real, é o que está acontecendo, né? Às vezes o cara faz uma recidiva tão precoce que aí você fica assim, pô, eu não quero bloquear ele, vamos tentar só a loja, Lisa? E aí eu tenho feito muito disso, né? Porque, de novo, a gente está aqui fazendo medicina, ciências biológicas, não é nada exato, e às vezes as coisas não evoluem como a gente quer. Então, aí eu estou ficando expert nisso, né? Eu e muitos radioterapeutas, a gente está fazendo essa colcha de retalhos. Você só tem que ter o cuidado de pegar o planejamento anterior dele, que você tratou loja. Eu tenho alguns outros recursos que a gente vai desenvolvendo skills e vai lendo aqui e ali e vai fazendo uma compilação das coisas e parâmetros que eu gosto de seguir, né? Por exemplo, na irradiação da loja, eu faço com bexiga cheia, na irradiação de drenagem, eu faço com bexiga vazia, eu faço um gapzinho entre o limite superior do meu campo de loja para o novo limite, porque assim, o cara, Fernando, ele não... a radioterapia é um negócio tão bom, gente, que ele não recidiva na loja, ele recidiva acima. Então, assim, tem que ter cuidado para não ter overlap de campo. Isso a gente faz de uma maneira tão elegante hoje, com os sistemas de planejamento, com radioterapia mais refinada, entendeu? É o nosso dia a dia isso hoje, por causa do PET-PSMA. Estou com um agora, do Alessandro, inclusive, irradiar uma loja, PSA subiu, agora investigou, tem 3 linfonodinhos na pelve, vai bloquear e eu vou fazer essa coxa de retalho. Ótimo. Obrigado, Lisa. Aí, ó, fica a dica, hein? Tem que ter uma aula de radioterapia de resgate. Vamos combinar essa aula, com certeza. Fica a Com dica. com Já estou me certeza, oferecendo, já estou me oferecendo. com certeza vamos combinar essa aula. O Bruno, oncologista, está aqui também. Bruno, quer fazer algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta para a Oi, Lisa. Bruno. Lisa, foi excelente a apresentação, viu? Foi muito boa. Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem dados sobre resultado de tratamento de oligometástase comparando o osso com o linfonodo em termos de tempo livre de ADT? Então, Bruno, eu sempre falo o seguinte, linfonodo é uma área mais complexa, né? E, assim, é difícil a gente comparar essas situações. E eu vou te falar uma coisa, eu acho o controle de radiocirurgia, o controle da radiocirurgia em osso, ele é muito melhor
do que em linfonodo. E linfonodo é um cara, não sei, assim, isso tinha que ser melhor estudado. É meio que um santuário para metástase, entendeu? E é por isso que o nosso resultado, ele melhora quando você associa a castração. Para osso a gente não precisa, entendeu, Bruno? Isso é muito interessante, né? A minha sensação é exatamente essa. E, assim, e outra pergunta que eu ia te fazer é em relação ao número de metástases. Considera 5 para tratamento, parece muito, né? Assim, para mim, 3 seria um número razoável, né? O cara ter Então, 3 assim, lesões. Estou falando de linfonodo, não, estou dizendo da doença óssea. Você está tratando, assim, paciente com 5 lesões? Está de considerando? câncer. Então, de câncer de próstata, os nossos melhores dados, né, que são esses 2 estudos fase 2, eles preconizam radiocirurgia em até 3 lesões, né, Bruno? Mas, assim, vira e mexe, o povo dá uma forçada de barra, assim, para tratar 5, porque, assim, respaldo a gente tem. Se você olhar o Seibercomet, e a gente já está em andamento com um de 10 metástases. Honestamente, eu te digo assim, quem tem 10 metástases é um cara que tem doença mais sistêmica do que local. Mas, enfim, a gente tem que esperar o resultado, né? E de novo, eu acho que 5 lesões, principalmente se você eventualmente tem mais do que isso, aí eu acho que é uma doença sistêmica, né, Bruno? Aí qual que é o benefício, assim, do tratamento local? Complicado. É complicado isso, mas vira e mexe tem uma forçação de barra, e de novo, vai da discussão do radioterapeuta, da evolução do paciente, se é um paciente que vai ter muito prejuízo num tratamento sistêmico, a gente até faz, né, Bruno? Sim. É a individualização, é o negócio da discussão multidisciplinar, entendeu? Sem dúvida. Obrigado. Lisa, queria te Oi, agradecer aí pela sua presença aí maravilhosa. Obrigado mais uma vez, você é sempre muito imagina. solícita aí. Engrandeceu demais a nossa reunião. Foi um momento aí oportuno aí da gente discutir esse ponto específico aí da terapia direcionada à metástase. E eu acho que foi bom a gente atingir nossas expectativas. Lisa, Então, obrigado. Se você quiser fazer algum comentário final. E até a não, próxima, né? realmente só agradecer e parabenizar vocês, né, por essa iniciativa. Acho que sempre a gente aprende nessas reuniões, né, multidisciplinares. Eu sempre sou muito solícita a todas as vezes que me pedem para participar, e principalmente para falar de uma coisa que eu gosto, que amo fazer, né? Então, eu estou à disposição e agradeço demais aí o honroso convite de vocês para participar. É isso. Obrigado a todos. Boa noite. Boa Boa noite, noite, E pessoal. Bruno. até breve. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite.